Irmãos amados, afagados pelo auxílio de Jesus, conseguimos interromper os nossos passos tão céleres, tão rápidos, em nossa visão tão devidamente preparada para os nossos roteiros, para as nossas conquistas, e não nos permitimos perceber que nos agredimos, que nos violentamos. Quem somos? Aonde nos dirigimos? Qual o real propósito de aqui nos encontrarmos? Que luzes tão fecundas conseguirão romper as proteções egóicas pelas frestas que desenvolvemos e que sejam capazes de facultar o nosso despertar. Narra antiga história de autoria desconhecida que dois homens vagavam perdidos no meio da noite e esta se mostrava fria, a temperatura caía de forma vertiginosa e eles caminhavam. Por conta das sombras e desconhecendo o roteiro, não sabiam se dirigiam à cidade próxima ou se adentravam em região desértica. O silêncio era quebrado somente pelo movimento dos corpos. Em dado instante, a quebrar este rumor, no silêncio do medo que os acompanhava, um vagido os interrompe. Entreolham-se, assustadiços, como se não acreditam no som que o vento propagara, e ainda em silêncio retornam à celeridade da marcha. E o vagido se torna mais alto, não permitindo que eles desconsiderassem. Então um olha para o outro e ele disse: "Eu acho que é uma criança." E o homem um pouco mais adiantado responde: "Que importa? Estamos cansados. Não dispomos de força sequer para nós mesmos. Que importa que seja uma criança?" O outro, porém, sensibilizado com o choro, lhe diz: "Mas como eu conseguirei continuar, sabendo que deixei uma criança nessa região que nem nós mesmos, adultos, suportamos?" E o outro, na frieza que se confunde com a noite, lhe diz: "E de que adianta morrermos juntos?"
Fazei o que quiseres, eu, porém, prosseguirei resoluto. O homem quer ficar um pouco mais à retaguarda, não consegue se desligar do som que escutara, e como quer receber auxílio, agora o vagido volta mais intenso, e ele, guiado pelo som, chega até uma ligeira vegetação e percebe que ali alguém deixara uma criança. Eis que então ele o acolhe próximo ao peito, envolve-o com a camisa, improvisando um ambiente para que facilitasse o deslocamento, e ainda assim seus passos se tornam mais lentos. Não mais ver nem escuta o barulho do companheiro que se distanciara e perdera-se nas sombras. E começa o longo percurso, agora assoberbado pelo peso extra, mas prossegue passo a passo. O vento frio é combatido pelo aconchego de um corpo no outro, e o calor recíproco faz com que eles prossigam. E antes que a alvorada o oscule, eles percebem a claridade não muito distante de uma pequena cidade. Motivados, o passo se torna mais célere e confiante. Aperta mais o bebê de encontro ao peito e caminha, e ele agora, adormecido, se deixa ser conduzido. Quando os raios solares chegam, ele está se adentrando no pequeno povoado, e algumas pessoas despertas correm para socorrê-lo, que sem força tomba. Mãos amigas acolhem a criança, e ele escuta as vozes dizerem: estão vivos, vamos ajudá-los. Adormece satisfeito, e ao acordar, o parabeniza por ter socorrido a criança. E ele então pergunta pelo companheiro e encontra uma indagação nos olhos assustadiços que agora o contempla. Mas não chegou ninguém antes de ti. Como não? Eu tinha um companheiro que é mais leve. Se deslocou, ninguém chegou aqui. Grupos de buscas são desenvolvidos, e não tarda quando um grupo chega com a notícia que encontrou o homem engelado na madrugada e morrera de frio sem chegar à cercania do povoado. Ele, ao tomar conhecimento, então pergunta: como? Como ele sozinho tombou e eu com a criança cheguei? E o olhar humilde de uma senhora lhe diz: o calor humano de um e do outro serviu como uma fornalha combatendo a frieza lá fora, e o sentimento de solidariedade serviu como uma bússola trazendo até aqui. Se essa história nos sensibiliza, nós identificamos que por vezes somos o viandante, que não diminui os passos céleres em busca do alvo. Somos o viandante programado como a máquina dos nossos dias, em graus, minutos e segundos, com a precisão da tecnologia dos nossos dias.
e não pensamos duas vezes em abandonar, em passar por cima, ainda que isso custe as ligações mais caras. O ser odierno tem caminhado, alheio ao real propósito de aqui se encontrar, e muitas vezes costuma se questionar quando as dificuldades o sufoca, quando a solidão que ele cultiva oferece os frutos, e ainda que abastado, em evidência, o frio íntimo toma conta do seu ser, e ele costuma se perguntar: por quê? E não se dá conta que ele caminha em sentido contrário do real propósito do existir. E se porventura costuma dizer que ninguém o alentou, ou despertou, ou lhe advertiu, é que sua cegueira não se permite observar que o amparo divino nunca faltou e nem falta a ninguém. Se o sol oscula os quadrantes da terra, o amparo divino é o hálito constante que nimba o espírito, ainda que cativos ao corpo físico ou ao propósito do cárcere de o possuir. Porque a proposta de termos nos torna escravos das nossas posses. Se a trajetória da humanidade, quando condensado na biblioteca que chamamos Bíblia, narra a proposta de um povo querendo se libertar, nós poderíamos dividir em 3 etapas. E essas etapas são propostas pedagógicas, porque o ser de hoje, ele não pode deixar de olhar à frente, mas também contabilizar as experiências transatas, sem deixar de agradecer o atual momento, por isso que nós chamamos presente. Não há grandes secções, há etapas onde nós nos propomos identificar o conhecimento sedimentado a passarmos para uma outra série ou um novo ciclo. Mas vez por outra, precisamos observar os ecos do ontem a nos advertir para que de novo não tombemos nos precipícios do egoísmo. E a Bíblia, queridos irmãos, vai nos narrar a proposta de sairmos ou termos a vontade de sairmos da zona de conforto. É o primeiro movimento. O primeiro movimento é o de querer a modificação. E se nós quisermos, nós nos concatenaremos com as forças que nos envolvem. Isso é tão profundo na Bíblia, que nós estamos no primeiro livro em um ambiente politeísta e um homem se permite questionar as suas conquistas e recebe um convite de sair da sua zona de conforto. Abraão sai da Caldeia. Nessa abordagem pedagógica para atingir a terra prometida. Nós somos os sucessores, porque logo depois nós vamos encontrar, depois da Gênese,
a proposta do Êxodo e começa a peregrinação de um povo querendo sair da escravidão, caminhando pelo deserto. É claro que estamos fazendo uma analogia do ser desse instante, quando ele observa com olhares críticos e vê que a conquista lá fora não lhe fecundou a felicidade e cria a vontade dele modificar este ambiente. E aí ele vai entrar em uma área desértica, porque ele não semeou, ele não pontuou as fontes, então ele peregrinará e passará por dificuldades. E porque estávamos perdidos, veio o luzeiro, mais forte que a luz do meio-dia, iluminar as consciências mais consolidadas nos seus conceitos frios, ainda que é dentro das religiões. E nós pegaremos Paulo de Tarso, é Jesus. E Jesus o convida, estabelece um novo roteiro, asseverando que a vida prosseguiria. É que muitas vezes a semeadura se dá no corpo físico, mas a colheita dar-se no mundo espiritual. E fica, de certa forma, tão marcado no psiquismo de Paulo, que ele cantarola: semeia-se no corpo animal, colhe-se no corpo espiritual. Semeia-se no corpo corruptível e colhe-se no corpo incorruptível. Mas se existia essa interrogação em torno do pós-morte, Jesus é o ressuscitado. É a prova irrefutável do contínuo. Então a Bíblia nos preenche nesses quadros pedagógicos, onde nós vamos nos encontrar. Mas, queridos irmãos, este ambiente dos nossos dias, poderíamos dizer, a advogar a nós próprios, advogar a nossa passividade ou acomodação diante do convite da evolução ou modificação. Costumamos dizer, o povo bíblico era um outro povo, as condições, ou em uma terminologia dos nossos dias, o cenário era outro. Nos esquecendo dos ensinos atemporais. E porque Jesus, o governador do nosso orbe, ou o reitor desta universidade, com a condição da clarividência, identificaria a dificuldade dos nossos dias. E no Evangelho de João, esse Evangelho que nos apresenta um Cristo cósmico, ainda que respeitando a plataforma judaica, nos diz, no seu capítulo 14, versículo 16, que se nós continuássemos a orar, Ele rogaria ao Pai e nos enviaria o Consolador prometido, o Paráclito. Ah, queridos irmãos, ainda que haja uma confusão em nossa alma, e que por inúmeras vezes a nossa mente se oblitere, não poderíamos deixar de agradecer os líderes
Mas não estamos falando dos homens que se destacaram, limitados ao espaço-tempo. Estamos falando daqueles que se imortalizaram porque conseguiram ver a coletividade. Estamos falando daqueles que tão jungidos ao plano maior se encontravam, ainda que mergulhados na carne e tolhidos pelos instantes sociais, que conseguiram ver com os olhos do Espírito e acenderam luzes na noite sombria dos desequilíbrios coletivos, a guiar os passos dos inúmeros perdidos que somos. Depois, queridos irmãos, estratificados, nós não percebemos a grandiosidade, a riqueza e no mesmo instante a humildade destes baluartes, onde os seus nomes têm destaques, não porque se viram, mas porque viram os outros, e a condição de pavio de mechas, se permitiram ser consumidos e queimados para luarizar os passos dos viandantes. Hoje, nós queremos enaltecer, como se isso fosse necessário, a misericórdia divina, a acender uma lamparina com o azeite do seu amor. Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, e nos deixe contextualizar. Nós estamos em um cenário agrícola. E passado 2000 anos, nós temos dificuldades, porque as coisas se modificaram dentro dos ambientes, como, por exemplo, quando a gente diz do telhado que Jesus recebeu, um irmão que veio amarrado, a gente imagina tirando telhas, porque é a visão que temos de telhado, onde telhado é a coberta. As casas daqueles dias eram casas em sua construção de acolhimento pequena, onde se entravam para dormir. As refeições eram feitas lá fora. Quase tudo era feito em cima. Ali existia um reforço de madeira, de barro, de palha. Existe uma orientação nas antigas escrituras para fazer um parapeito, evitando que crianças caiam e morram. Quase tudo é feito em cima da casa. Uma espécie de sobrado, mas a casa era pequena. As refeições eram feitas lá fora. Poço quando tinha lá fora. Então era basicamente o único cômodo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, Jesus diz assim: não se acende uma candeia para colocar embaixo do módio, se coloca por sobre o velabro para iluminar a todos que estão na casa. É porque a casa de um só cômodo tinha um ambiente onde se colocava aquela lamparina, que nada mais era de que um pequeno vasilhame feito de barro, de argila, e se colocava o azeite
e um pavio, e ali, colocando na parte alta, iluminava todos. Então, queridos irmãos, estes que interrompem os passos aturdidos dos grupos dos seus dias, e dependendo da profundidade, da luminosidade que é inflamada, iluminam as gerações pósteras. Nós queremos trazer Hippolyte Léon Denisard Rivaio, porque no dia 4 de outubro, nós teríamos o seu aniversário, 216 anos do seu nascimento, e este homem se encontrou no espaço-tempo da eclosão do conhecimento e do banimento de toda a proposta religiosa ou metafísica. E Allan Kardec apresentar-se-ia com esse nome a partir do Livro dos Espíritos, que veio a lume a 18 de abril de 1857. Mas porque é divinamente inspirado, recebe o azeite extra virgem, o melhor azeite, para que conseguisse iluminar o homem contemporâneo, tão rico de conhecimento e de intelecto, e tão vazio em espírito. Quando nós nos permitimos ler não somente as compilações, mas as orientações desse pedagogo lionês, sentimos de volta a presença do Cristo e o cântico da imortalidade, como loguinha abrir as portas da alma para que as luzes se façam fartas, acordando o espírito adormecido. Se fazem plenas. A doutrina dos espíritos ou espiritismo é o luzeiro do Cristo em condições de iluminar o ser com todo este compêndio de saberes. A doutrina não poderia ser diferente. Apresentar-se à sociedade em um tríplice aspecto, como são os aplicativos dos nossos dias. A doutrina é a filosofia, é uma ciência filosófica, é também uma ciência de observação, porque vai atestar a interação do mundo espiritual com o mundo físico. E é, antes de tudo, uma religião, porque vai fortalecer os liames das criaturas com o Criador. Allan Kardec, poderíamos dizer que é a batuta na mão do regente. O regente é Jesus. E ele obedece os comandos do musicista divino e vai tirando os tons do invisível e compondo os azimutes, trazendo as luzes para que de novo pudéssemos enxergar o caminho, Jesus. Não podemos deixar de reflexionar em torno
desses grandes nomes, partindo de uma reflexão deste momento que a sociedade passa, e onde o estacato provocado por uma pandemia tem a profundidade da reflexão. Não são poucos os filósofos contemporâneos tentando balizar o comportamento dos nossos dias. Ainda, na semana passada, nós falávamos de um filósofo canadense chamado Charles Taylor, que é conhecido no Brasil. Alguns dos seus livros foram traduzidos. Mas nós queríamos falar do livro A Ética da Autenticidade, de um ponto entre três que ele cita, os 3 pontos de mal-estares. Nós queríamos falar do individualismo. Houve uma desconstrução do coletivo e o ser odierno diminuiu o alcance, limitou a visão e só busca a autossatisfação em detrimento dos demais e segue a sua marcha e desconstrói com tal velocidade que tenta romper os liames com a divindade. E tudo é relativizado e se desconstrói, nos esquecendo da miríade de valores que compõem o ser humano. E é claro que nós, queridos irmãos, temos conhecimento suficiente para saber que invariavelmente nós vamos colher do que semearmos. Até Immanuel Kant dizia que felicidade não é em verdade o alvo. Felicidade se torna consequência, subproduto, a partir do momento que nós promovemos o auxílio, a ajuda aos demais. E nós, irmãos, caminhamos alheios, alhures, prosseguimos, e as dores se tornam insuportáveis. E não estancamos por conta própria, não temos ainda a vontade, como se apresentou Abraão, ou não queremos sair do deserto, como se nos apresentou Moisés, e não nos libertamos dos nossos pecados, que para isso a condição de Goel, Jesus veio. E então vem-nos o Espiritismo a nos falar. E o cântico de outros irmãos asseveram a necessidade de reflexionarmos em torno do nosso comportamento. Este individualismo que nos torna engrenagens deste grande mecanismo que se tornou a sociedade, com o alvo das posses. Eu vou trazer um nome
de um filósofo conservador irlandês, que tem pontos bem controversos, Edmund Burke, porque ele se encontrava no Reino Unido no período da Revolução Francesa e ele se revolta contra a morte de Lavoisier. Mas ele apoia a Revolução Americana. Mas ele nos diz que nós não podemos esquecer da importância da família, porque a família de hoje tem um vínculo com a de ontem e torna possível o vínculo com o amanhã. Porque uma das desconstruções dos nossos dias é a instituição familiar. E mais especificamente, o casamento. Porque a sociedade dos nossos dias busca a satisfação individual em detrimento do outro. Nós temos a busca da saciedade física individual. Queremos ter prazer sem compromissos. Eis porque tentamos banir o casamento. Porque o casamento é uma instituição que tem direitos e deveres. E Allan Kardec, na questão 695 do Livro dos Espíritos, faz essa pergunta aos guias da imortalidade. O casamento, ou seja, a união permanente entre dois seres, está dentro da lei natural. E os espíritos respondem: é um marco no progresso moral. Porque nos caminhos do aperfeiçoamento, o casamento é estágio avançado. É por isso que se tem um contrato e nos apresentamos formalmente diante da sociedade. É por isso que temos que ter essa expressão na alegria, na dor, na saúde, na doença, porque não podemos viver só os bons momentos, porque como espíritos matriculados nesse educandários ilúcidos, nós aprendemos nos momentos difíceis, muitas vezes até mais. A questão 775 do Livro dos Espíritos, essas duas questões estão no item As Leis Morais. A questão 775, Kardec pergunta o que significaria para a sociedade o fim dos liames familiares. E os espíritos respondem: uma recrudescência ao egoísmo. E não é isso que temos passado. O ser, impulsionado por sua visão egóica, não identifica os esforços. As famílias não têm parado para construir nos que chegam a plataforma, para que haja uma gratidão dos primeiros,
para que possamos seguir uma trilha. E na atualidade as pessoas ficam porque não criam raízes. Enquanto está vivendo um bom momento, está ótimo, vem uma dificuldade e deixa, tornando as relações descartáveis. É claro, queridos irmãos, que nem sempre nós teremos nos casamentos a relação duradoura, porque temos os casamentos também de resgates. Mas se nós pensarmos no coletivo, isso implica os filhos, renunciaremos à nossa felicidade egóica. E a família equilibrada, os filhos crescendo, ainda que no sacrifício de um relacionamento difícil, receberão o auxílio para crescerem. O que nós não podemos é, nesses dias, nos permitirmos a banalidade da família. Ainda outro dia, após uma palestra, uma senhora se acercou de mim e disse-me: Vitor, eu queria tanto que você falasse no casamento da minha filha. Eu sei que não é fácil encontrar o espaço porque está muito em cima, mas se você pudesse, é o primeiro casamento dela. E naquele instante nós identificávamos que no formato dos casamentos dos nossos dias, mesmo com tanta evidência, não há um planejamento para suplantarem as dificuldades. E depois de satisfeitos, cada um segue a sua trilha sem se permitir reflexionar na consequência dos nossos atos. Não precisamos mergulhar na teoria do caos ou no efeito borboleta para sabermos que, em verdade, as nossas ações influenciam as pessoas em torno de nós. As nossas ações, igualmente, modificam o roteiro dos que estão mais próximos. E quão mais próximo a nós, mais sentirão a ação dos nossos atos. Sejam os atos benéficos, altruístas, ou sejam os atos voltados somente para a satisfação do ego, por vezes narcisistas. Então, queridos irmãos, o nosso coração tem que buscar nesta amplitude a responsabilidade daquilo que nós, assim, fazemos por opção. Porque, em verdade, nós podemos influenciar beneficamente a sociedade. Não nos faltam exemplos. E nós precisamos perceber os exemplos. Os pequenos exemplos, como pontos luminosos, até ser a esperança. A mostrar que o que se apresenta nas redes sociais não totaliza, porque o bem ele é discreto. Tem um livro de Jack Canfield, Histórias para Aquecer o Coração. E ele narra algumas histórias verídicas. Ele conta em uma delas que na guerra do Vietnã, e não importa por que motivo, alguns morteiros americanos lançaram suas bombas em um orfanato de crianças vietnamitas. E até que se identificassem as falhas, morreram alguns missionários e algumas crianças.
A cidade entra com rádio e os americanos mandaram ajuda quase que imediata. E ali ia médicos, enfermeiros. Chegando lá, muitas crianças mortas e muitas crianças feridas. Mas tinha uma menina de 8 anos de idade que precisava de uma transfusão de sangue urgente, senão morreria. E tenta-se com o sangue dos americanos e não há uma compatibilidade. E então se voltam para os órfãos que não tinham sido machucados. Quem gostaria, quem poderia doar o sangue para a menina? O problema é que ninguém sabia falar o idioma. E uma das enfermeiras falava um pouco do francês e tenta de improviso fazer o convite. Quem doaria sangue para aquela criança, senão ela morreria? Um silêncio toma conta. Até que uma mão muito débil de uma criança se levanta e ela vai até lá e pergunta qual é o nome dele e ele diz Ren. E ela pega a criança, prepara a agulha, o álcool, passa, fura, e a criança olhando com os olhos desmesurados, e ela fura e a criança dá um pequeno gemido, ela pergunta se está doendo, a criança meneia a cabeça, negando. Daqui a pouco a criança dá um soluço, ela volta, pergunta se está doendo, a criança balança a cabeça, daqui a um momento outro soluço, e começa a chorar começa a chorar sem parar, convulsivamente. E procura uma pessoa que conversasse com ele. Até que chega uma enfermeira vietnamita e pede para que ela vá falar com o Henk. E ela conversa e todos atentos sem entender. E a criança, depois que ela fala, a criança faz uma pergunta, ela responde e a criança suspira e bota um sorriso no rosto. E os médicos disseram, o que foi? E ela diz, ele entendeu que tinha que doar todo o sangue para ela. E assim ele estava chorando porque ia morrer. E ele entendeu isso e ia fazer. Pergunte por que ele ia fazer isso. E a enfermeira pergunta. Porque mesmo sabendo que ia morrer, ele aceitou doar o sangue. E ele responde, é porque ela era minha amiga. São esses gestos. Mas se isso fica em um outro mundo distante, e talvez a gente não acredite. Quantos não são os jovens que nesses dias de pandemia têm se apresentado como voluntários para receber o vírus, acelerando a descoberta da vacina, para diminuir a quantidade de mortes de pessoas que não conheceram. Jovens de toda parte do mundo, de todas as partes do mundo, que asseveram, que se sensibilizam e que mesmo correndo riscos, pensam efetivamente na ajuda que podem prestar. São pontos luminosos que muitas vezes os olhos que só veem os seus alvos materiais e crescerem as suas riquezas, que não levarão, não percebem. Mas aqueles que já se angustiam, que se inquietam, ao perceberem essas luzes, luarizam também as suas almas. A doutrina dos Espíritos assevera a reencarnação como justiça divina, a comunicabilidade dos mortos, assevera a pluralidade dos mundos habitados e, antes de tudo, Deus, a inteligência suprema, Criadora de todas as coisas. O que nós temos feito para modificarmos esta realidade? Porque muitas vezes
pontos extremados dessa sociedade se confundem com o mesmo comportamento. Pais abastados, que conseguiram riquezas, profundamente enfastiados com a vida, a se permitirem fugas de todas as ordens. Orientam seus filhos para que sigam seus passos. Outro dia, nós estávamos na comunidade. E nos aproximávamos agora, como agora, do Dia das Crianças. E vieram nos falar que um jovem queria falar comigo. E disseram: Seu Vitor, tenha cuidado, que ele é um dos chefes do tráfico. Na verdade, eles dizem que são donos da boca. Quando a gente fala de chefe de tráfico, as pessoas acham que podem achar que são pessoas ricas. Não. São jovens em uma condição de miserabilidade. E aquele jovem entrou na casa espírita e disse que queria falar comigo. Eu convidei para fazer uma prece. E ele olhou para mim e disse: Você vai fazer uma prece comigo? Eu disse: Sim, eu faço uma oração com todos que entram aqui para falar comigo. Ele disse: Mas tio, eu sou um bandido. E eu disse: Mas meu filho, o Cristo veio para todos nós temos os nossos erros. Esse jovem tinha 23 anos, morreu poucos meses depois. E ele viera me pedir, porque no Dia das Crianças a gente entrega balas, bombons, que aqui chamamos confeito. Perdoe-nos. E ele disse: Tio, como eu faço para que meus filhos recebam os confeitos? Porque eu não posso vir. Mas eu não queria que eles não participassem. Porque se eles não participarem, vão dizer que ele não vem porque é filho de bandido. E eu não queria que eles soubessem que eu sou um bandido. Eu não quero para os meus filhos a vida que eu tenho. Sim, meus queridos irmãos, em linhas gerais, nós precisamos reflexionar qual o nosso legado para as gerações pósteras. Qual tem sido o nosso legado para aqueles que vêm depois? Um mundo cada vez mais dividido. Um mundo que cada vez mais levantamos paredes. Um mundo que cada vez mais excluímos. E nos trancafiamos em nossas bolhas e acreditamos que no nosso individualismo, na conquista dos nossos dias materiais, seremos plenos e felizes. E retornamos ao plano espiritual ainda mais endividados, porque esquecemos do que nos é essencial. São dias de dificuldades, asseveraremos. Mas nos compete modificarmos a partir de nós mesmos, nos nossos pequenos exemplos. Eu tinha falado ainda outro dia no Sadhu Sudasin, que foi um eminente cristão tibetano. E quando certa feita ele estava na Inglaterra, ele tinha marcado uma visita a uma senhora
E quando ele bate a campainha, uma jovem empregada que tinha vindo do interior vai atender e corre assustadiça para avisar a senhora: senhora, tem um nome aí fora querendo falar contigo. Só que ele tem um nome tão complicado que eu não consigo repetir. Mas pela aparência dele, eu poderia dizer à senhora que ele bem pode ser Jesus Cristo. É claro, queridos irmãos, que nós não teremos a aparência física de Jesus, um semita, mas nós poderemos ter os atos que, ainda que distante, traga a fragrância de Jesus. E talvez os primeiros movimentos sejam pensar no coletivo. E o coletivo, a sociedade, começa em uma célula. Essa célula chama-se família. Como manter a união familiar? Como manter a coesão? Como orientar os filhos e fazer não somente a transferência do mundo prático, mas trazer as luzes do afeto, a forma que nós olhamos para o outro. Antes de tudo, o exemplo. Mas nada custa nos reunirmos um dia em torno do Evangelho de Jesus. A condição de fonte de água corrente límpida no meio do deserto, que é o mundo odierno. E como a doutrina espírita luariza esse instante, onde nós nos locupletaremos com os ensinos do Cristo como amálgama, a presença dos espíritos familiares, o ambiente de conciliação, de mediação com aqueles que machucamos, a preparação para as novas encarnações e, antes de tudo, o exercício contínuo da internalização dos saberes do Cristo como fermento em nosso espírito, para que nós possamos exalar o cheiro por onde passarmos. Irmãos queridos, se confusos têm sido os dias, lúcida é a mensagem de Jesus. Se as sombras se tornam espessas, a doutrina dos espíritos interrompe o domínio materialista e assevera que o Espírito eterno e imortal colherá do outro lado a semeadura que fez no campo físico. Por isso que ainda há tempo de semear, por mais breve que sejam os teus dias. E se não dispõe de recursos para mitigar a fome que se multiplica nesses dias difíceis, distribui esperanças, sorrisos, sede grato e tornar-se-á assim também um pequeno lume, ainda que não luarize a vida de tantos. Mas não podemos esquecer que aquele que acende um fósforo é o primeiro a ser iluminado, e isso evitará os grandes tropeços. Não nos esqueçamos. Cada um de nós tem um compromisso. Um compromisso com a oportunidade que nos foi concedida. Temos um compromisso com a vida.
a verdadeira vida, a vida em abundância, a vida exemplificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus existe um contrato. Neste contrato tem direitos e deveres. E que nós saibamos cumprir este contrato, para que possamos escutar no nosso íntimo: a casa do meu Pai tem muitas moradas, vou preparar-vos o lugar. Muita paz. Agora, vamos ao nosso Pai. Acalentados pelo auxílio, sentindo a presença de Deus em nossa alma, a condição de espelhos diminutos, a refletirmos as luzes para aqueles que ainda não despertaram, que se encontram em seus casulos escuros e infelizes. Procuremos nos despir de todas as preocupações e percebermos Jesus, Senhor amado. Sabemos do teu afago contínuo, do teu auxílio ininterrupto, assim como tu sabes das nossas dificuldades e das raras vezes que te procuramos, quase sempre, antes do encontro contigo, tivemos o encontro com o sofrimento. A Jesus, hoje, não queremos somente pedir o bálsamo, o anestésico. Queremos, antes de tudo, pedir que sedimente em nosso espírito, ainda que cansado, combalido, sofrido, a vivência dos teus ensinos. Ó Jesus amado, nos dê a certeza do teu amparo, para que nos lembremos do compromisso efetivo com o equilíbrio. E a partir de então, os nossos passos, ainda que diminutos, sejam em tua direção. Ficai conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.